Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Let's Bora Voar. Esse canal que foi iniciado lá no Instagram em 2020, no momento da pandemia, onde eu me vi ali de licença não remunerada, fiquei 3 meses em casa e comecei a pensar como é que eu poderia ser útil e também como é que eu poderia preencher o meu tempo. Foi aí que eu pensei, cara, não tem coisa melhor do que a aviação na minha vida. Eu sou apaixonado pela aviação e eu tenho conhecimento. Eu já, inclusive, já tinha dado instrução na escola que vamos falar daqui a pouquinho, quando eu te apresentar a minha história aqui. E aquilo me veio muito forte. Aí que eu comecei a fazer isso acontecer através do Instagram, fazendo live com pessoas da aviação que muito me agregaram, muito somaram para entregar essa inspiração, essa motivação a quem queria viver, quem queria ingressar nesse mundo vasto que é a aviação. Então, esse canal nós vamos falar principalmente com você que está se preparando para provas no mundo do comissário de voo. Mas também com você que tem curiosidade. Me fala aqui, inclusive, onde você se encontra nesse momento. Vou te dar, inclusive, os pontos análogos ao mundo da aviação que você quer conhecer, para que você possa me informar aonde exatamente você está dentro dessa jornada, dentro desse processo. Vamos falar também não apenas do conhecimento teórico, conhecimento técnico necessário para realizações de provas, que eu falo que é o quê, né? O seu certificado, né, que certifica o conhecimento que você tem, é o quê? Mas o como é o que mais importa. É o como você vai enfrentar essa jornada, é o como você vai passar por essas provas, é o como você vai para a seleção, é o como você vai se apresentar para a vida, interagir com ela, com o conhecimento que você tem. Vamos falar muito sobre a neurociência comportamental. Então, as duas coisas estão na mesa, né? A aviação e a neurociência comportamental. Então a gente vai conversar muito sobre emoções, muito sobre aviões e muito sobre a aviação que soma esses dois. Você está estudando para trabalhar em equipe. Você está estudando, se dedicando para voar para vários lugares diferentes, culturas diferentes, estímulos diferentes. Seu cérebro procura sempre a previsibilidade, o padrão comportamental. É isso que traz segurança para ele. O seu cérebro ele tem dois caminhos. Ou ele se sente ameaçado, ou ele vai buscar aliados para padronizar o seu comportamento, a sua interação com o mundo. Então, sendo funcional, saudável ou disfuncional, que não é nada saudável, o cérebro vai sempre tentar manter os mesmos passos. Ele vai normalizar, independente se for bom ou se for ruim. Então, aqui a gente vai falar sobre muita coisa mesmo, principalmente sobre você, sobre a sua capacidade, sobre o seu potencial. Eu vou te mostrar a minha história na aviação e você vai entender muito bem que nunca foi sobre cargo, foi sobre sentir a vida, para buscar sentido. Você só vai ter sentido na vida quando você experimentá-la, quando você se expor, quando você interagir com ela. Ela só está ali aguardando. Você falar com ela, você olhar para ela, você tocá-la, você prová-la. São os seus sentidos que comunicam, que entram em contato com o externo. E assim você desenvolve sua bagagem interna. Assim você consegue ser útil para outras vidas, pois nenhuma das 8 bilhões de vidas que estão respirando ao mesmo tempo nesse momento tem a mesma vida. Interpreta a vida da mesma maneira, utilizam sentidos da mesma maneira. E isso é mágico, porque você é único. Você é único, mas tem o mesmo cérebro. A mesma potencialidade que eu possuo, você possui. Os 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas no mundo agora, vivendo nesse mundo, possuem. Elas só não descobriram ainda. E você está aqui justamente para descobrir. Não apenas o conhecimento que é necessário para que você realize as provas, mas também a potencialidade que existe na sua vida. Você é muito mais que capaz de entrar na aviação como agente de aeroporto, se desenvolver como comissário de voo, como mecânico e depois ir para a cabine. Normalmente, né? Esse caminho, essa jornada que as pessoas percorrem.
Você é muito capaz para realizar muitas outras coisas que você nem ainda descobriu ser possível. E aqui eu vou te mostrar por quê. O nosso sistema educacional, infelizmente, ele nos faz enxergar que os problemas são monstros. Quem nunca que ouviu falar que a física era um monstro de sete cabeças, matemática é um monstro de sete cabeças. Isso tem muito mais a ver da maneira que você foi ensinado, do professor que interagiu com você. Porque muitas vezes a gente encontra pessoas orgulhosas que não quer que o aluno se desenvolva de maneira melhor que ele se desenvolveu. Então ele não vai buscar uma nova didática, ele não vai buscar novas explicações para facilitar esse conhecimento, porque ele tem tanto orgulho do conhecimento que ele tem, que ele tem tanto orgulho que as pessoas chamem ele de inteligente, que ele é o melhor, que ele não vai deixar ninguém ser o melhor. Aqui você não vai encontrar isso. Aqui você vai encontrar uma pessoa que quer que você voe, que quer que você ultrapasse os limites, porque assim eu também aprendo com você. Assim eu também aprendo a viver. Hoje tenho vários alunos, inclusive fale comigo aqui no comentário, se você já foi meu aluno, coloca aí a turma da escola que você foi meu aluno. Vai ser um prazer incrível te reencontrar por aqui e a gente poder desenvolver esse relacionamento fora da sala de aula. Porque eu tô aqui agora para fazer amizades, eu tô aqui agora para me relacionar com vocês. Na sala de aula a gente tem um espaço de tempo curto e aqui é justamente o local onde eu vou aproveitar livre para poder te trazer o que você precisa, sem exigências de carga horária. Então aperte os cintos. Esse vídeo é justamente para te dar as boas-vindas, mas principalmente para eu poder me apresentar para você. Mas fala aqui, antes de eu poder me apresentar, te mostrar aqui uma apresentação que carinhosamente fiz aqui, trazendo fotos, inclusive me entregando um pouco. Você vai me ver aí há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Você está preparado para isso? Mas aqui, primeiramente, eu quero que você coloque aí nos comentários aonde você se encontra atualmente. Número 1 é o hangar, onde você ainda não conhece muito bem a aviação, mas se sente atraído por ela. Você ingressou nesse ambiente e está curioso, está absorvendo as informações, querendo saber mais. Tem algumas dúvidas e aqui justamente que eu quero te responder. Coloque aí se você está no hangar. Caio, estou no hangar. Pode também me chamar de CG, que é Caio Guerriero e meu nome. E CG é justamente o ponto de equilíbrio quando a gente fala de peso e balanceamento na aviação. Então, vamos misturar o conhecimento teórico, técnico, com o conhecimento das emoções, desenvolvimento humano, para encontrar o CG, o equilíbrio. Então, fale comigo se você está no hangar. Número 2. Você está no ponto de espera. Antes de ingressar na pista de decolagem, os aviões ali que taxiam, né? Eles aguardam a autorização da torre de controle para poder ingressar na pista e assim decolar também perante uma autorização da torre de controle. Antes de entrar na pista, o avião está ali no ponto de espera. Você se encontra neste local, você está procurando ali escolas. Você está curioso em fazer o curso. Você já foi em uma escola, já está pesquisando, está quase ingressando, mas ainda de uma maneira insegura, sem saber realmente se é aquilo ali. Você está então no ponto de espera número 2. Número 3. Você está alinhado e pronto. Você já se matriculou numa escola. E aí você está aguardando o quê? Autorização para decolagem. Você se matriculou e agora você já está cursando o curso, né, de comissário de voo, você já está entrando em contato com o bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, mas ainda assim se encontra um pouco inseguro, né? Se encontra um pouco perdido, porque muitas vezes não tem tempo para poder perguntar, ou se sente inseguro de poder perguntar alguma coisa para um instrutor. Então, você se encontra no alinhado e pronto no terceiro. Quarto, você já recebeu autorização para decolagem. Você já passou pela escola, você já está enfrentando a ANAC. Você está se preparando para ela. O seu destino é a companhia aérea. O seu destino é a seleção. Então, se você tem uma companhia predileta, se agarre nisso, mas não perca também a oportunidade quando as outras companhias, né? Até porque nós temos apenas 3, então não perca a chance, porque isso vai te dar experiência, você vai ver na minha história. Então, mesmo que você tenha como destino uma única empresa aérea, tenha como alternativa outra também.
Lembrando que todo avião decola não apenas com destino, mas sempre com uma alternativa, sempre preparado. Ok? Combinado? Então coloca aí, se você está no hangar, se você está no ponto de espera, alinhado e pronto, ou se já decolou. Certo? Por quê? Se você já decolou, está já no processo de simulados preparatório para a ANAC, eu já vou guiar você de outra maneira, como quem está iniciando agora, como aquele que está no ponto de espera ou alinhado em pronto. A nossa comunicação será diferente. E o que eu vou te oferecer como conhecimento também será diferente. Será alinhado, será específico para a sua necessidade individual. Então assim a gente vai conversar melhor, não ficar perdido. Comente aí, deixe no comentário, certo? Porque depois que você tiver já feito o ANAC, aí você vai estar na altitude de cruzeiro. Na altitude de cruzeiro, você vai estar se preparando para a seleção. Quando você estiver na seleção, você vai estar se preparando para o pouso. E esse processo até chegar no pouso é justamente o que a gente vai focar muito. O pouso é a sua entrada na companhia aérea. E aqui a gente está querendo muito que estejamos numa performance, como a aeronave também precisa ter sua performance, né, para que o pouso seja seguro no destino que você escolher. Que a gente não precise de alternativas. Mas, assim como na aviação, tudo pode acontecer. Lembrando que o mundo da aviação ele é cíclico, as empresas nem sempre estão contratando. Esse ano, por exemplo, temos a Azul reestruturando depois de uma recuperação judicial e temos a Gol e a Latam que já saíram da recuperação judicial, ou seja, todas passaram por esse momento e estão retornando suas contratações. A Latam dá ó na vertical, nem um foguete. A Gol, ela está começando as operações internacionais e também vem contratando. Não tão quanto como a Latam, mas ainda assim vem contratando. Então, prepare-se e não perca nenhuma oportunidade. Combinado? Depois de ter dito tudo isso, ter alinhado com você, querer te conhecer e principalmente saber aonde você está nessa jornada ao voo, eu vou agora me apresentar. Te peço licença para que nos próximos 10 a 15 minutos eu possa me apresentar a minha história, a minha jornada, e você possa me conhecer melhor. E fique à vontade para perguntar aí nos comentários e entrar em contato. Tá? O que eu mais quero é desenvolver uma relação com você, pois no futuro eu já te vejo uniformizado, eu já te vejo na formatura da companhia aérea que você escolher participar, eu já nos vejo tomando aquele cafezinho de aeroporto. Eu não estou mais voando como tripulante, mas estarei voando por todo o Brasil, conhecendo as histórias dos futuros tripulantes que estarão aqui comigo. Tenho certeza disso. Aperte os cintos, que agora eu vou falar o que eu sempre quis dizer. Eu sou apaixonado pela vinheta. Fala comigo? 1, 2, 3 e puxa a vinheta. Do voo para a mente. Não tem nada mais, nenhuma outra frase que faz tanto sentido do que essa para a minha jornada. Caio Guerrieri, neurocientista e gestor humano. É assim que hoje eu me apresento. Através de mentorias, palestras, através de treinamentos, eu desenvolvo hoje pessoas para que possam dominar melhor as suas emoções, aquelas inconscientes. Então, antes a gente faz um trabalho para justamente entender como nosso comportamento está sendo percebido de maneira funcional ou disfuncional. Funcional é algo positivo, disfuncional é negativo. É dessa maneira que a gente vai atingir nossos resultados, porque a gente sempre vai precisar de pessoas. É por isso que eu estou falando para você, porque na minha história você vai entender como não fiz nada sozinho. Eu não conquistei tudo que eu conquistei. Eu não estou aqui só porque foi eu que fiz, que corri atrás. Existe atrás de mim uma rede de apoio muito grande. Família, amigos e simplesmente conhecidos, que muitas vezes nos apoiam muito mais do que qualquer um outro. E isso você vai entender agora na minha história. Então, do voo para a mente. Aqui estou me apresentando no voo que agora é da sua jornada.
e da sua mente, agora vamos cuidar para que essa jornada seja prazerosa e principalmente memorável, porque lá naquele cafezinho a gente vai rir um bocado sobre esses desafios que você vai sim passar, mas vai passar sem nenhuma dificuldade e sim se desafiando de maneira enérgica e consciente. Turma, quem sou eu na fila do embarque, né, para embarcar no seu voo com destino ao seu cargo tão sonhado? Me chamo Caio Guerrieri e lá em 2010 eu ingressei em Ciências Aeronáuticas lá na Faculdade de Tecnologia e Ciências em Salvador. Apesar de não ter terminado por ela, terminando o curso em Santa Catarina, na Unisul de Floripa, eu iniciei o meu mundo acadêmico dentro da aviação em Salvador, com essa turma incrível. Aqui, espero que vocês não tenham já me conhecido aí, deixe no comentário. Deixa no comentário se o tempo foi bom para mim ou se não, mas pega leve. Aqui, galera, tem pessoas que já estão voando, tanto em linhas aéreas, Gol, Azul, Latam, quanto em aeromédico, que é uma aviação incrível. Tem também pessoas aqui saíram da aviação, buscaram outro caminho, porque a aviação ela é um leque, vai de acordo com que você vai vivendo um processo, muita coisa vai acontecendo. Você vai conhecendo pessoas, você vai se aproximando de ambientes que você nunca tinha notado que fazia tanto sentido para você, e você vai se desenvolvendo. Você vai entender muito bem isso na minha história, que é justamente o motivo de eu estar falando isso. Aqui tem gente que foi para aviação e gente que saiu também. Gente na aeromédico, gente na executiva e gente na linha aérea. Aqui é o professor Costa Pinto, um mestre, um coronel da Força Aérea aposentado, que nos levou para conhecer o Esquadrão Orungan. Essa aviação incrível da Força Aérea Brasileira, que faz a patrulha marítima, rastreando inclusive submarinos. Esse avião, que é um quadrimotor, ele tem um prolongamento da sua cauda, que é um radar. Esse radar, emitindo sinal para baixo, vasculha o oceano. Fantástica essa aviação, não é? Digo isso, galera, e sempre vou estar dizendo por alguma razão, porque a aviação, ela tem várias possibilidades. Lembra que eu falei, é uma variedade de coisas, é um leque que se abre para você. Dentro do curso, você vai aprender sobre medicina aeroespacial, foi uma das matérias que eu tive no curso de ciências aeronáuticas. Você vai aprender sobre direito aeronáutico. Vamos falar sobre sistema de aviação civil, que é história. Vamos falar de algo mais técnico sobre as partes do avião. Então você abre uma visão muito grande, uma percepção incrível do mundo à sua frente. Então você tem um leque incrível para conhecer dentro da aviação, mas apenas se você se permitir viver. Lembrando sempre. Eu acho que vou manter, inclusive, essa câmera que tá bem legal, né? Que mostra aqui os slides e também minha cara feia. E vocês vão ter que se acostumar, que inclusive é essa aí que eu tô apontando para vocês. Vocês já tinham notado que era eu justamente aqui, ó, de primeiro plano, logo na frente ali, ó. Caraca, hein? Vamos lá, deixa quieto. Isso então foi em 2010. Já em 2013, turma, tive a oportunidade de conhecer a Hillsborough Aero Academy. Essa escola, ela tem uma oportunidade de levar pessoas de outros países para justamente se tornarem pilotos lá nos Estados Unidos. Eu assisti uma palestra deles lá na faculdade em Salvador, falando sobre essa possibilidade. Minha cabeça, bum, explodiu. E eu imaginei, cara, imagina, eu não tenho inglês e ainda não tenho as licenças que eu quero. Quando eles falaram dessa oportunidade, meu olho brilhou. E na época eu trabalhava já na loja, como primeiro emprego, loja reserva, a qual sou muito grato até hoje. Vocês vão sempre me ver sendo muito grato aqui, as pessoas que me ajudaram fizeram parte. Então, percebam como as relações importam na sua vida, percebam como as relações elas se desenvolvem, tá? Tem muita gente especial ao seu lado que talvez você não esteja vendo. E o tempo vai passar. Quer queira ou quer não, o tempo é a moeda mais cara, galera. E se você quer entrar na aviação, muitas relações você vai se afastar. E essas pessoas vão envelhecer. O tempo vai passar para elas. E você, muitas vezes na aviação, você perde essa percepção do tempo passar. Ok? Vamos voltar. Então, Emanuel me deu essa oportunidade de primeiro emprego na loja reserva, onde eu fiz amizades, onde eu principalmente desenvolvi habilidades que eu nem sabia que tinha, que era justamente vender, né? E a comunicação, persuasão, de encontrar a necessidade do cliente, juntar o útil ao agradável. Na época o produto era roupa e eu tinha que entender qual a necessidade do cliente, né? Para que ocasião.
Então eu queria ajudar ele a ter a melhor escolha. Me desenvolvi muito e de maneira até empática desenvolvi uma consciência social muito maior do que eu tinha, porque a aviação, ela te coloca em contato com a máquina, né? Quando você está indo como piloto, correto? Escolhendo ser piloto, você vai estudar o avião. E a única relação que o piloto estudante tem é ele, os colegas que estão no mesmo mundo, né? E o avião. Além do instrutor. O instrutor está ali também não para se relacionar com você, mas ver a sua relação com a máquina. Isso já muda muita coisa, galera. Já muda muita coisa na percepção de vida, muda muita coisa na comunicação com o mundo. Na loja reserva, eu tive essa oportunidade até justamente em 2013, dia 29 de setembro, desembarcar no Oregon, um estado onde está essa cidadezinha de Hillsborough. Lá eu tive a oportunidade de conhecer museus como o The Museum of Flight em Seattle, no estado de Washington, logo acima do Oregon, e fazer passeios incríveis para conhecer a aviação. Lá eles têm um orgulho muito grande, né, dos irmãos Wright, que desenvolveram aí a aviação. Vocês vão ver isso, se já não viram, já estão a depender da fase. Quem ainda não viu, vai ver essa história da aviação fantástica na matéria de Sistema de Aviação Civil Internacional. Em 2014, tive a oportunidade de iniciar o meu voo, minha primeira hora de voo lá foi logada em fevereiro de 2014, mas o que marcou realmente foram os shows aéreos que acontecia no aeroporto de Hillsborough, lá justamente aonde a gente fazia as horas de voo. Era um show aéreo fantástico. Fui para vários passeios, até realmente tirar as minhas licenças de piloto. Foi aí que eu tirei também a PP novamente, porque eu não tinha inglês. Antes de começar a voar, eu fui aprender inglês numa escola em Portland. Acordava todo dia às 6 horas da manhã no inverno. Isso era Jesus. Doía o cérebro respirando aquele ar gelado. A aviação, eu comecei a me desenvolver exatamente em 2014, quando eu comecei a tirar as licenças, né? Que é PP, piloto privado, PC, piloto comercial, que é aí que você pode começar a trabalhar, né? E a Multi-FR, caso você queira uma licença para justamente gerenciar aviões de mais de um motor. Então você treina num avião bimotor, aqueles que têm os motores, né, um do lado, outro do outro, aeronaves maiores, então é um gerenciamento diferente, aeronave mais veloz, aeronave mais potente, né? Então você muda a sua percepção nas manobras, na dinâmica do voo. Essa foto aqui, inclusive, ó, junto do November 634 to Lima, é o prefixo da aeronave, aquele que a gente passa no rádio, foi justamente o dia que eu fiz meu primeiro voo solo lá nos Estados Unidos. Aqui foi um passeio e aqui foi minha primeira navegação, que chama de cross country. 2016 retorno para o Brasil. Caio, então quer dizer que já retornou, já foi com piloto? Negativo. É aí que eu trago mais uma mensagem. Quando eu voltei em 2016, de estudante passei para desempregado. Cheguei a trabalhar lá na escola de aviação, mas quando voltei para o Brasil, com aquela vontade de trabalhar, enfim, me sentindo seguro, me sentindo preparado, eu não tive essa oportunidade. O Brasil estava em crise política. Eu tive que usar uma porta, porque eu já tinha passado por ela. E no primeiro momento eu não queria. Eu pensei comigo, como é que eu vou voltar a ser vendedor de roupa, lembra? Como é que eu vou voltar a ser vendedor de roupa se eu tenho uma licença de voo internacional? Se eu tirei a FAA, se eu me dediquei para isso. Foi justamente o momento em que eu me vi desempregado, não me vi conseguindo entrar na aviação e, de certa forma, arrogante, prepotente, orgulhoso, eu ainda não entendia como funcionava a vida, porque eu estava cobrando dela aquilo que eu queria e não aquilo que ela estava disposta a me dar naquele momento. Então, galera, nunca tranque a porta que você já passou. Emanuel, lembra dele? Da loja? Ele me falou 2 vezes, Caio, se você precisar, eu tô aqui. Você pode voltar para a loja. Então, voltei para Salvador, na loja reserva. Foi aí que eu, dentro da loja, galera, eu atendi uma pessoa que era gerente de vendas da Avianca Brasil, o Jaime. E o Jaime me ofereceu para justamente voltar para a aviação. Me deu essa ideia. E uma coisa que eu gostaria de dizer, né, de antemão, era que Emanuel deixava isso muito claro, essa oportunidade que eu tinha, porque ele sabia que o meu lugar não era ali, que o meu lugar era voar. E ele estava muito certo. Conhecendo o Jaime, aquele fogo reacendeu. Eu vou voltar para a aviação, porque, de certa forma, eu tinha me frustrado. E voltei como agente de aeroporto, por isso vocês estão me vendo ali na Avianca. Eu voltei como agente de aeroporto
trabalhei em vários setores no solo, na operação de solo, no portão, no check-in, ó, junto com os mecânicos ali, como pista, que é o que toma conta das terceirizadas, e me desenvolvi muito. Foi o local onde eu percebi que é atendendo o outro, é lidando com o outro, é experimentando nas relações que eu passei a me conhecer melhor, que eu passei a me interagir comigo mesmo melhor. É ali que você sabe o que são emoções. Porque até então eu tinha dificuldade de entender as emoções. E no aeroporto, que eu chamo hoje de melhor laboratório de relações humanas que existe, isso abrange para a aviação, mas eu falo que o aeroporto é o lugar onde tudo acontece. Você, como tripulante de voo, você não vai ter o mínimo de problema que os agentes de aeroportos têm. E você aí que é agente de aeroporto, que está me ouvindo, eu, ó, bato palma para você. Porque você está exposto em um local onde você pode se desenvolver muito. E isso é coragem. Mas tenha coragem realmente de viver isso. Não fuja. Por quê? Existem seleções internas nas empresas hoje em dia que dão chances para agente de aeroporto, mas nem todo agente de aeroporto está tendo realmente essa oportunidade como uma chance de se desenvolver como pessoa, tá? E, infelizmente, acaba chegando na aeronave sem nenhuma habilidade social. Por quê? Ficava fugindo justamente de problemas na operação de solo. Eu ia de encontro aos problemas. Tanto é que, na fase do recrutamento, quando a psicóloga me perguntou qual foi o momento mais desafiador que você teve, eu não tive a dúvida que foi o momento onde tive que atender sozinho 2 voos cancelados para São Paulo numa manhã na operação da Avianca no check-in. Então, aquilo para mim foi muito desafiador emocionalmente, mas foi fantástico, porque ali eu já tinha lido alguns livros, já tinha me aproximado do desenvolvimento humano e entendido um pouco melhor como funciona o cérebro. O nosso cérebro precisa se sentir acolhido e protegido. É justamente o que eu quero fazer para você, com vocês aqui. Eu quero te acolher, ou seja, te dar segurança psicológica para errar. Aqui é o lugar que você pode errar, tá? E vamos juntos corrigir. Não vamos ver o problema como problema, vamos ver o problema com a energia da resolução. Correto? E aqui é o lugar onde eu vou proteger os seus sonhos. Se você tem um propósito, se você tem um real porquê, você vai procurar se tornar funcional para ter que lidar com o caminho, com a jornada que você escolheu. Não é todo dia que eu estou aqui, né, sempre feliz para gravar. Mas quando eu começo, parece que algo começa a fazer sentido, porque é o meu sonho, é o processo, é a jornada, e esse é o seu. E esse aí que está aqui na sua cabeça é o seu, então se dedique a ele. Então, em 2016 até 2018, fiz parte da Avianca Brasil. Em 2017, conheci o Carlos Bayer, mais pessoas que eu sou muito grato na vida. Lembra aqueles que você conhece só quando vive a jornada? Pois é, durante o processo você conhece muitas pessoas. O Carlos Bayer foi um copiloto na Avianca que eu conheci. Através dele, a sua esposa, a Maiana. Eles me deram a ideia. Caio, já pensou em ser comissário? Galera, eu nunca havia pensado nisso. Por quê? Eu entrei na Avianca para fazer seleção interna de copiloto e não estava acontecendo. Então comecei a ver alternativas. Para onde eu vou? Para onde eu posso ir aqui? Né? E o Carlos Bayer, ele me deu a ideia. Caio, vem para o voo como comissário, porque a Avianca contratava a seleção, fazia a seleção interna de comissário todo mês em 2017. E alguns colegas meus que entraram junto comigo como agente de aeroporto já tinham se tornado comissários. Foi aí, eu aceitei a ideia do Baia e eu tive a motivação de verdade. Assim eu vou pro voo, ou seja, meu propósito maior. Eu não pensei no esforço que eu ia fazer, eu pensei no propósito, é estar no voo, é estar mais próximo da cabine. Como você aí, que está me ouvindo, que está me assistindo, quer ser piloto, você vai passar como agente de aeroporto, talvez, está indo para o comissário de voo, porque você tem um propósito. Você está ancorado lá na frente. Você quer chegar no topo, mas para chegar no topo, você vai passar pelo desafio. Primeiro, que é escalar essa montanha. Mas a partir do momento que você sabe quando chegar no topo, a visão de lá é espetacular, que lá você vai olhar para si e falar: caraca, eu me realizei, que esse troféu não vai ser vazio, não vai ser aqueles troféus que a galera compra na esquina, coloca na prateleira e fala que venceu. Aí sim, faz todo sentido. Esse é o propósito, esse é o real porquê de todo o movimento que você está fazendo hoje. Então, o meu propósito foi esse: me tornar comissário para ir para a cabine. E de presente, galera, como vocês podem ver aí nessas imagens, eu me tornei instrutor. O Bayer e a Maiana, de acordo com o meu processo, a minha jornada ali durante o curso, eles me deram me confiaram. Essa é a palavra certa, que vamos usar sempre aqui, porque acolhimento e proteção gera confiança. Eles me acolheram, me protegeram e me confiaram
ser instrutor da Aeronautas Escola de Aviação Civil lá de Salvador. A escola onde eu me tornei comissário de voo. A escola onde eu me desenvolvi. Porque eu não conhecia as habilidades que eu tinha até experimentar, até ser colocado para me experimentar. É assim que a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, trabalha. Fazendo você experienciar momentos que você se mantém em pânico por achar que não consegue. E você vai fazendo aos poucos, em poucas atividades, se expondo, até você fala, caraca, não era aquele bicho de 7 cabeças. Então, galera, experimente-se. O mundo está carente por um olhar, o mundo está carente por uma comunicação, o mundo está carente por boas emoções. Abrace, olhe no olho, fale para que a outra pessoa possa entender. Gere emoções, transborde emoções. Estamos carentes disso. Não à toa o homem está preocupado com o quê? Em criar robôs. Porque não entendendo essas emoções, a gente está se desfazendo nas nossas próprias ações. Emoção vem de emover, que é mover para fora. E como é que a emoção move para fora? Através de comportamentos, ações. Se você não está produzindo o que deveria, é porque tem emoção aí que não está se movendo. Emoção que não está saindo, que está te prendendo. E a emoção aqui dentro, quando a gente mantém dentro da gente, é que nem uma amarra. Ela te prende, ela te pesa, ela te culpa, ela te sabota. Falei com você que iríamos falar sobre coisas sérias e também iríamos falar de coisas boas. Então, aqui você vai encontrar muitas emoções, como diz Roberto Carlos. Não é nem da sua época. Esqueça isso. É da época de sua mãe, de seu pai, de sua avó. Mas aqui, galera, vamos falar muito sobre isso, porque é ela que nos move. E eu não quero ser pessimista, muito pelo contrário. Você vai me ver com um sorriso, você vai me ver como se eu tivesse aqui com a sala cheia, com vocês me assistindo ao vivo. Que é isso que eu gosto, que é isso que a gente precisa. Mas tudo bem. Hoje a tecnologia nos dá essa possibilidade de eu estar aqui em casa, você estar na sua, né, em talvez no outro país aqui da América Latina ou em outro país da Europa, nos Estados Unidos. Mas a gente tem que utilizar isso, é uma estratégia para que eu possa inclusive levar para você essa energia, esse movimento, para que juntos possamos alcançar os nossos sonhos. Assim como eu alcancei o meu dentro da aviação. Me tornei instrutor, isso então chegou até aqui. Olha o que isso se transformou. Eu nunca imaginei passar o conhecimento que eu tinha. Eu nunca imaginei fazer esse canal e passar o conhecimento para você através desse mundo digital. Então, lembra que eu entrei na Avianca para tentar a seleção interna, então, para copiloto. Não tendo, o Bayer me deu a ideia de fazer o curso de comissário, certo? Foi aí que, em julho de 2018, 12 de julho de 2018, fiz a ANAC. Dia 15, eu estava na seleção interna da Avianca. Em São Paulo, Congonhas, onde tinha a base da empresa, e eu tive positiva. Voltei uma semana, 2 semanas depois a gente recebeu a positiva, foi eu e mais 4 pessoas da base Salvador, eu e mais um recebemos a positiva e estávamos já empolgados. Era julho, em agosto a gente já ia ir para o treinamento. Só que aconteceu uma coisa, quem lembra da jornada que foi a Avianca? Você lembra? O que aconteceu logo depois ali em setembro ou outubro? A Avianca entrou em recuperação judicial. Mais uma vez, a aviação chegou e falou: Ei, relaxa, tem coisa ainda que você precisa viver. Você não vai fazer parte de mim agora, não. Pelo menos do voo, né? Então, ali eu tive que realmente me manter calmo e entender que não tinha apenas a Avianca no Brasil, tinha a Gol, Latam e a Azul. E elas começaram a contratar também em 2018. Foi aí, galera, que final de 2018 que eu participei da seleção da Latam, da Gol e da Azul. Caio, você passou nas 3? É aí que eu falo com você. Existe hoje pessoas que te preparam para isso. E quando eu fui para a primeira seleção, que foi a Latam, que foi em setembro ou outubro, eu não fui preparado. Eu só me coloquei com a minha experiência, com a minha bagagem dentro do mundo da aviação e a experiência passada, eu fui de maneira orgulhosa, de maneira egocêntrica, falar que não, tenho tudo. Né? Só realmente eu experimentar. Mas nem sempre vai ser assim, galera. Muitas vezes você vai precisar sim se preparar. Dr. Laí Ribeiro, não sei se vocês conhecem, tem um livro intitulado O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. E lá ele tem uma formulazinha para explicar como o sucesso funciona, o qual faz muito sentido e eu vou trazer para vocês agora. O sucesso é o encontro do momento certo com o preparo. Fez sentido? Fez, né? Eu tinha o momento certo? Tinha. Né? A seleção. Eu estava preparado? Não, eu achava que estava.
Por quê? A seleção da Latam ela sempre foi muito exigente. Ela tem dinâmicas, tem provas. Eu fui até a terceira fase, que é a dinâmica. A dinâmica no centro de treinamento da Latam era bem exigente. Você tinha que estar, de certa forma, preparado para passar por aquilo ali. Senão, você seria pego de surpresa. Mas temos hoje, ao alcance da tecnologia, mentores. Temos hoje a Vivian, que é minha amiga íntima. Um beijo, Vivian. Um beijo, alunos da Vivian. Além de passar mentorias, de te preparar com o inglês de maneira acolhedora, de maneira protetora, a Vivian é um ser humano fantástico. Não à toa a gente tem a Vivian no nosso círculo, na nossa rede de apoio. E graças a ela também me deu muitas ideias e me incentivou de estar aqui com vocês. Além da Vivian, temos o Alexandre, o Scott e temos o Ailton. Alexandre Scott já me deu uma mentoria gratuita, isso em 2021, quando eu estava pensando em me preparar para a seleção interna da empresa que eu passei aqui para copiloto. E Ailton eu tive a oportunidade de conhecer na Avianca, pois ele foi o gerente de comissários da Avianca. Olha que loucura! Olha como a gente se encontra, né, novamente aqui nessa rede para justamente levar você a justamente viver essa jornada de maneira mais funcional, de maneira mais saudável. Juntos, nós podemos unir essas forças para te preparar para o mundo da aviação, que carece de pessoas boas, de pessoas funcionais, de pessoas emocionalmente preparadas para viver os desafios que vão encontrar. Porque não é país da lista maravilha, não. Já deixo adiantado. Então fiz também a Gol, mas 13 de dezembro de 2018 fiz a Azul. E quando eu cheguei na Azul, eles deixaram muito aberto que lá eu poderia me desenvolver e crescer para qualquer área que eu escolhesse. Então, o próprio gerente falou, ó, enquanto vocês estão aqui fazendo recrutamento, lá embaixo tá tendo a promoção de 2 comissários para copiloto. Eu falei, opa, então vou puxar a trava aqui. Eu já tinha passado pela experiência da Latam, tinha iniciado o processo da Gol, e a Azul me chamou dia 13 de dezembro para a seleção. Foi tudo num dia só. Mas não se apegue a isso, porque depende muito de demanda, tá? E num dia só a gente fez prova teórica, num dia só a gente fez prova de conhecimentos, né, ANAC, a gente fez prova de geografia, que tinha também, e fez também de inglês. Então, e entrevista. Então foi tudo um dia só. Na Azul, eu me sentia realmente já preparado. Tinha um momento certo e tinha um preparo. Então eu tive sucesso. Caiu e a Gol. Como a Azul ela andou mais rápido no processo devido à demanda que ela estava acelerada, eu tive que realmente falar com a Gol e encerrar o processo com ela. Agradecer a chance que me deram, mas que eu ia pegar o certo, né? E não mais o duvidoso, porque teria mais etapas para fazer na Gol. Então fui para Azul. Foi na Azul que eu me desenvolvi, galera. Uma empresa que me deu a chance de justamente trazer para vocês hoje outros conhecimentos de outras áreas. Foi aí que eu consegui pagar minhas especializações em neurociência comportamental, em gestão de pessoas, além de outros conhecimentos, outros treinamentos que hoje eu estou utilizando para o futuro, que eu vamos utilizar aqui. Então, na Azul me desenvolvi, essa é a minha turma, esse foi o dia do certificado, da formatura. Na Azul, eu tive também a oportunidade de ser chamado até por escolas para poder palestrar e levar o conhecimento, levar essa informação, esse incentivo, essa motivação. Palestrei ao lado do Zilli, copiloto Zilli, muito conhecido na aviação dentro do Brasil. No caso Garcês, vocês vão aprender isso no CRM, vocês vão ver o caso do Varig 254. E o comandante Crescente, que conheci na Azul, foi comandante da Azul e hoje voa na aviação executiva. Ele é justamente quem desenvolveu as tirinhas do Badanha, que é esse personagem aqui, ó. Esse comandante aqui, bigodudo, de Ray-Ban, é muito legal. Ele me presenteou, inclusive, com o Diário do Badanha. Galera, 2019, então, a Azul ela contratou 22 turmas. Na época, minha ex-namorada também ingressou, depois de eu vender o curso para ela de comissário, de vender a profissão. 2020 veio a pandemia, e foi justamente onde eu criei o Let's Bora Voar. Let's Bora Voar nasceu com uma maneira de eu me sentir útil em 3 meses de licença não remunerada, o mundo parado, a aviação parada, e poder incentivar, continuar incentivando, passando conhecimento para vocês. Quando retornou a aviação, em 2022 me tornei líder de voo, liderando inclusive a operação internacional, conhecendo muitas pessoas, recebendo muito carinho dos comissários e dos pilotos, aqui inclusive comemorando o meu aniversário, que seria no dia posterior. E também em 2022 eu
ingressei, voltei de vento em popa, você viu, né? Que parar, galera, também é movimento. Parar, você pode estar pegando embalo. Você pode estar consumindo material que vai te acelerar depois. Lembre-se, velocidade não é pressa. 2022 também, eu ingressei no CRM, no fator humano da empresa, estudando as emoções e como elas, lembra que a gente conversou sobre? E como elas interagem com a gente dentro desse ambiente complexo que é a aviação. A gente sempre está trabalhando em equipe, onde a comunicação ela tem que ser assertiva, onde a consciência situacional tem que estar sempre em alerta, né, entendendo os perigos que estão ao nosso redor, os riscos que existem estão ao nosso redor e a tomada de decisão, né? Então a gente primeiro percebe, a gente vai decidir a nossa percepção de acordo com as consequências das nossas ações antes de tomá-las. 2022 também foi um ano onde eu me tornei instrutor da Escola EDAPA, Escola de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Profissionais Aeronautas. Olha que nome lindo, né? Então, eu tive essa oportunidade incrível de estar ativo dentro do sistema da aviação para que hoje eu possa estar aqui com você, que está iniciando agora, ou talvez que você esteja vivendo e queira aprender mais e queira mergulhar mais. Porque nesse canal a gente não vai falar apenas de avião, vamos falar também de mente. Então te convido a permanecer comigo, porque a nossa jornada só começou. E eu estarei pronto para atender você, o sonho que é seu. Me apresento como tripulante de voo da sua jornada. I wanna fly away, yeah, yeah, yeah. I want to get away. I wanna fly